Cá estamos de novo na VianaCon de Curious Box a acompanhar a primeira grande convenção portuguesa de 2021. Vamos agora falar sobre o Pessoa, a grande aposta da Pitágoras para este ano. O jogo acabou de sair, está em pré-venda e é um jogo do Orlando Sá, um jogo que, como o próprio nome diz, fala sobre o Fernando Pessoa e é um jogo que, para começar, visualmente chama logo bastante atenção. Mas vamos saber o que é que tem de mais este jogo para estar a atrair assim tanta gente, e para isso vamos falar com mais ninguém que não o autor do jogo, o Orlando Sá. Olá, Orlando. Olá, Pedro. O que é que nos podes dizer aqui, como é que funciona este Pessoa? Ora bem, o Pessoa é um jogo sobre o Fernando Pessoa, como é óbvio, e sobre os heterónimos do Fernando Pessoa. No jogo, cada um dos jogadores vai ser um dos 4 heterónimos mais reconhecíveis: o Álvaro Campos, Ricardo Reis, o Alberto Queiro ou o Bernardo Soares, e cada um desses heterónimos é representado por um meeplezinho que começa na cabeça do Fernando Pessoa. Nós temos aqui um prato giratório que tem 3 funções: é a cabeça do Fernando Pessoa, é também o calendário, temos aqui a setinha que aponta qual é a ronda. E o que acontece é que quando nós chegamos a 1935, que é o ano da morte do Fernando Pessoa, o jogo acaba. Portanto, o jogo tem 12 rondas e também temos um mapa astral que está relacionado com sinergias entre as cartas. O princípio básico do jogo é, no turno do jogador, o jogador tem que mover o seu heterónimo para um espaço no tabuleiro, e existem algumas restrições. Se um jogador quiser mover o seu heterónimo para um espaço onde já tem outro heterónimo, ele não pode fazer isso, porque o Fernando Pessoa não podia reencarnar dois heterónimos ao mesmo tempo num determinado espaço físico. Espaço físico, porque nós temos, portanto, a cabeça do Fernando Pessoa, temos 4 espaços físicos: o Martinho da Arcada, a Brasileira, a Praça do Rocio e uma livraria genérica. Nós não queremos estar a referir um alfarrabista, mas que representa os alfarrabistas na qual a pessoa comprava livros. E, portanto, o conceito básico é: se eu quero fazer uma ação, isto é um worker placement, uma locação de trabalhadores, se estiver ocupado por outro heterónimo, eu não posso pôr. Mas existe uma forma de contornar isso, que é, a determinada altura, um jogador pode gastar um ponto de energia. A energia é a energia criativa, é o esforço que nós precisamos de gastar para ter ideias, para criar. O jogador pode gastar um ponto de energia para virar o seu tile de heterónimo para o lado de Fernando Pessoa, que é este outro meeple preto, e o Fernando Pessoa já pode ocupar o mesmo espaço que um outro heterónimo. A única diferença é que o Fernando Pessoa nunca pode ir para dentro da sua própria cabeça, porque o corpo dele nunca pode ir para a própria cabeça. E depois de ser colocado o meeple, os jogadores fazem a ação. Tanto no Martinho da Arcada como na Brasileira, os jogadores podem comprar cartas de inspiração. Os jogadores pagam o custo de energia representado por baixo de cada uma das cartas que eles querem comprar. Se os jogadores vierem à biblioteca, os jogadores podem descartar estas cartas de inspiração da mão, tendo em conta o que está indicado aqui, para ganhar os bónus que estão à frente. Os jogadores podem também, antes de fazer a ação, mover a carta para criar novos alinhamentos, para lhes dar mais flexibilidade. E, por exemplo, se o jogador descartar uma carta de valor 5 e uma carta de valor 1, ele ganha estes 2 tiles. Se o jogador, por exemplo, gastar uma carta de valor 5 e uma carta de classicismo, que são as cartas cinzentas, o jogador podia ganhar isto e os pontos. Quando se ganha estes tiles, os jogadores podem colocar no seu tabuleiro de heterónimo. Isto tem 2 funções. Aumenta. No jogo existem 3 correntes de escrita: o naturalismo, o classicismo e o futurismo, que estão representadas também nos tabuleiros dos jogadores. Tu podes aumentar a pontuação em cada uma dessas correntes, para o teu nível de conhecimento dessa corrente de escrita, colocando os tiles assim. Ou podes aumentar a tua capacidade de energia criativa, colocando deste lado, vai-te aumentar o número de cartas que podes ter em mão e o número de energia. Porque se tu não quiseres mover o teu heterónimo ou o Fernando Pessoa para fazer uma ação, tu muitas vezes algumas vezes durante o jogo vais ser obrigado, porque não tens energia, a perder um turno para recuperar a tua energia. Maximizas novamente a tua energia e voltas novamente a ter energia criativa para poderes ir buscar as cartas e depois com essas cartas fazeres as outras ações. A quarta ação, que é mais importante de todas, de certa forma, estamos a falar de escrever poemas, é no Rocio. Nós aí vamos jogar cartas na nossa mão
e vamos criar poemas jogando as cartas. As cartas estão numeradas de 1 a 5, nunca podemos repetir o mesmo número e elas têm que ser jogadas em valor ascendente. Portanto, o máximo que posso fazer é um poema com 5 estrofes, digamos assim. Cada carta tem uma estrofe de poemas famosos da pessoa, mas nós vamos só marcar os pontos, tendo em conta quanto é que vale cada uma dessas correntes de escrita por cada uma das cartas que nós jogamos. E depois, se nós jogamos 3 cartas, vamos buscar um poema de tamanho 3, vamos colocar no nosso tabuleiro. Dessas cartas que nós jogamos, fizemos um poema, nós vamos gravar na nossa memória uma dessas cartas, que nós colocamos aqui por baixo, e as outras são descartadas. No final do jogo, quando chegamos a 1935, todas as pessoas têm a oportunidade de escrever um poema final. E esse poema final é feito com os fragmentos dos poemas que nós fomos fazendo ao longo do jogo. E se tu fizeres 3 poemas durante o jogo, vais ter 3 cartas aqui. Idealmente, estrategicamente, vais tentar colocar cartas de naipes que te dão mais pontos, não é? Isto é um péssimo exemplo, tendo em conta aquilo que eu estou. E depois, com essas cartas, podes juntar no máximo uma carta da tua mão e constróis um poema final da mesma forma como constróis um poema durante o jogo. Basicamente esta é a ideia do jogo: recolher inspiração, fazer poemas. O jogo tem com 2 módulos. Tens o módulo da mensagem, que basicamente são objetivos privados. É opcional, podes jogar com ele ou não. E tens a assimetria dos tabuleiros, que reflete a assimetria dos próprios personagens. De um lado, do lado mais simples, todos os jogadores têm os mesmos valores e marcam pontos da mesma forma, mas no lado avançado reflete a assimetria desses heterónimos. O Ricardo Reis vai se focar, vai marcar mais pontos logo de início no classicismo, o Alberto Queiro no naturalismo e por aí fora. Quando tu descansas e usas, por exemplo, o módulo mensagem, tens também a oportunidade de jogar uma dessas cartas, que são uma espécie de objetivos de final de jogo, que te dão pontos extra por determinadas condições, e tem a particularidade dos objetivos que tens na tua mão, passam para o jogador à tua esquerda e recebes os objetivos do jogador da tua direita, porque a mensagem foi praticamente o único livro de relevo que a pessoa publicou durante a vida dele, e como nós somos todos o Pessoa, estamos todos a contribuir. Portanto, estas cartas de objetivo vão passando entre nós, ou seja, se tu não jogas, sempre que alguém descansa, elas vão passando. As cartas podem voltar novamente à tua mão, ou podes perder a oportunidade de jogar. O jogo tem também o modo solo, joga de 1 a 4, e sem os módulos já é difícil dizer que é um familiar. É um familiar mais com os 2 módulos ativados, que é como nós vemos o jogo. É um jogo médio. É uma complexidade média. Que dificuldade é que tiveste para abordar um tema destes? De onde é que te veio a inspiração? A inspiração veio do Fernando Pessoa, obviamente. Não é? Primeiro foi um bocado o medo de fazer acerca de uma personagem como o Fernando Pessoa, não é? Depois o jogo também acabou por se conduzir a ele próprio, porque mecanismos heterónimos nunca podem estar no mesmo espaço físico, ao mesmo tempo as coisas acabaram por fluir. E o tema foi um bocado, se era assustador ao início, a compreensão do tema ajudou depois a desenvolver o jogo. Também sou um grande fã de Pessoa, especialmente do Alberto Queiro, e isso também ajudou, e conhecer as assimetrias entre eles, entre as diferenças entre Ricardo Reis e Alberto Queiro, ajudou-me também a construir a própria assimetria no jogo. Portanto, foi um bocado assustador ao início, mas depois o facto do tema ser tão abrangente permitiu também me dar mais possibilidades. E é óbvio que nós não podemos fazer um jogo familiar. É impossível fazer um jogo familiar sobre o Fernando Pessoa. Portanto, mas eu acho que a grande dificuldade do jogo é talvez a primeira vez que se explicam as regras, mas depois, a partir daí, o jogo flui bem. Obrigado, Orlando. De nada. Obrigado, eu. Pessoa já disponível, Pitágoras Games, aproveitem, está aqui um grande jogo.